Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este espaço de palavras cruzadas aqui na Regiões TV, hoje com o Dr. António Tavares, um homem que é administrador do Tecmaia, mas que é desde o começo deste ano o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Doutor, muito obrigada por estar aqui mais uma vez na Regiões TV, desta vez para falarmos da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Instantes antes de começarmos este programa, eu desafiava o doutor a explicar-me porque é que um homem ligado às misericórdias e às altas tecnologias gosta tanto de Fernando Pessoa, que cita várias vezes no seu discurso, na sua intervenção inicial, dizendo, nomeadamente, se me permitem, que pedras no caminho, guardo-as todas, um dia vou construir um castelo. E, por outro lado, é também um homem com uma grande vontade de acreditar no otimismo em Portugal. Ainda é possível, Sr. Doutor? Eu acho que sim, até porque Fernando Pessoa é exatamente isso. Fernando Pessoa teve uma mensagem para Portugal. Tinha uma ideia para Portugal, ainda com alguma dose de romantismo e de poesia, mas que eu acho que faz falta à sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa está demasiado crispada nesta situação de crise económica e social, onde as pessoas aparecem mais a discutir somente os problemas, a esquecer-se das soluções. Infelizmente, ao longo da nossa história em Portugal, tivemos variedíssimas crises. Algumas delas foram mais difíceis do que esta que estamos a passar. Numa delas perdemos mesmo a independência nacional e, portanto, acho que é necessário termos aqui alguma dose de esperança e de otimismo, e por isso é que eu também me referia a Karl Popper e dizia que ser otimista é um dever moral, é um dever que todos nós temos, e é isso que eu procuro também nesta tarefa que agora decidi abraçar, de ser provedor da Misericórdia do Porto, transmitir àqueles que muitas vezes a única coisa que têm para frente é dificuldades, que também tem que haver a esperança na sua vida. Como é que o doutor não transita, porque continua como o Tecmaia, portanto, uma área de grande alta tecnologia, um centro de ciência, de saber, também tecnologia. Como é que é esta transição? O doutor já estava na Santa Casa da Misericórdia do Porto, mas como é que se faz esta transição? O senhor agora tem, digamos, responsabilidades acrescidas, não é? Para já tenho que saber gerir melhor o meu tempo e a minha agenda por causa disso. Mas, acima de tudo, são duas áreas que eu acho que são muito necessárias para o país. Uma, a ciência e a tecnologia, porque está ligada com a inovação e com o progresso tecnológico e com a criação de emprego para o país e ajudar à balança das exportações nacional, e outra que é a área social, onde numa situação de crise económica nós sentimos muito estes processos, essas dificuldades, e portanto eu entendi enquanto cidadão que não me devia manter completamente aliado da coisa pública, e portanto é este o meu contributo para a causa pública, na medida em que é sempre fácil a gente acusar os outros que não fazem isto ou não fazem aquilo e não estarmos lá. Portanto também estou lá nesta batalha, que é uma batalha acima de tudo a favor da cidade do Porto. O senhor, entre variedíssimas coisas que iremos falar ao longo deste Palavras Cruzadas, o Dr. António Tavares propõe para a Santa Casa da Misericórdia um fundo de emergência social. Eu penso que esta é uma das grandes preocupações da Misericórdia nos tempos em que vão correndo. Neste começo de 2011 tão difícil, claro, não é? É evidente que sim. Nós, inclusive, criámos até internamente para os nossos colaboradores mais necessitados um fundo de apoio também em situações de emergência, com o qual tem um determinado teto máximo de 2 salários mínimos nacionais para ajudar a correr a despesas imprevistas ou relacionadas com a saúde. Aqui neste fundo de emergência... Peço desculpa de interromper, mesmo para os funcionários da Misericórdia. Aqui neste fundo de emergência, a nossa ideia é procurar mobilizar à volta da Santa Casa algumas das forças vivas da cidade do Porto, e pedi mesmo ao Bispo Emérito de Setúbal, o Sr. D. Manuel Martins, que aceitasse dar o seu patrocínio a este fundo, porque foi uma pessoa que viveu muito perto a crise de 83-85 em Coimbra, em Setúbal, que era na altura um dos sítios com mais dificuldades que existia no país. Casa dos estaleiros, não é? E que, portanto, as pessoas têm memória curta, às vezes esquecem-se que já passámos estaleiros, Val do Ave, são áreas do país que já conhecem bem, que são dias difíceis. Um catálogo muito amplo desta matéria. E, portanto, e no sentido de procurar resolver não os grandes problemas das pessoas, porque esses são sempre difíceis e é demagógico propor, mas procurar ajudar no pequeno problema. E o que é o pequeno problema? São aqueles que surgiram por força do corte orçamental que as pessoas tiveram, uns nas suas pensões de suplementares de apoio ou na aquisição de medicamentos ou situações do género. Portanto, este fundo procura, acima de tudo, dar a resposta ao pequeno problema e à pequena situação, no apoio ao pagamento da renda de casa,
pequenas situações que às vezes se tornam em situações muito complicadas para a vida das pessoas. Mas são as pequenas situações que fazem toda a diferença entre uma pessoa até trabalhar de uma forma melhor ou não. E isto tem muito a ver, se calhar, até com a sua experiência de gestor também, não tem? Não, é evidente. Eu, acima de tudo, quando tenho que gerir pessoas, tenho que ter consciência que estou a gerir afetos, estou a gerir sentimentos. Eu acho que isto não tem nada de surpreendente. Para mim, acho que, por exemplo, quando ouvimos hoje falar-se muito da necessidade da gestão de recursos humanos ao nível dos plantéis das equipas de futebol, e se está o caso do Zé Mourinho, sempre como um caso de sucesso, que até os jogadores que não jogam estão identificados com ela, é um bocadinho à volta disto que a questão está. Ou seja, que as pessoas têm que sentir que fazem parte da solução e que não são um problema para quem está a gerir. Palavras Cruzadas, a segunda parte, já sabe, nas noites da quarta-feira, aqui na Regiões TV, conversa com alguém que marca a atualidade portuguesa. No caso, o Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto desde o começo deste ano de 2011. Doutor, muito obrigada. Já falávamos aqui na primeira parte de variedíssimos aspectos ligados à misericórdia, à importância do social, à importância, e no final da primeira parte estávamos num ponto que me parece crucial, do papel dos empresários na transformação também do tecido social em Portugal, não é, Doutor? No seu entender, segundo me parece, é realmente um aspecto importantíssimo. Não é? E passou o tempo dos empresários que só queriam amealhar dinheiro. Temos bons exemplos. Eu não me canso, por exemplo, de referir o caso do Sr. Soares Santos, da Jerónimo Martins, que fez uma fundação para, por exemplo, resolver problemas muito simples, mas que nunca ninguém tinha trabalhado, a base de dados Portata, por exemplo, que tem o Dr. António Barreto na liderança do projeto, é um excelente exemplo, e com os vários trabalhos que vai publicando, de que a responsabilidade social pode estar ao serviço da comunidade, mas há outras empresas que vão marcando isso, a própria Sonai e outras que aqui desta região que têm esse esforço. Algumas mesmo já colaboram connosco, a Cine, por exemplo, fez com a Santa Casa da Misericórdia do Porto um protocolo de apoio, e, portanto, isto significa que as pessoas hoje estão atentas ao que passa à sua volta. E, portanto, é um falso problema muitas vezes falar-se ainda do capitalista ganancioso, como eu dizia um bocadinho, porque as pessoas estão atentas. Agora, nem sempre é fácil encontrar recursos que possam ocorrer a tudo. Nem recursos, e se calhar nem sempre é fácil lidar com um certo mundo empresarial que se preocupou muito em amealhar Ferraris e deixar de pagar ordenados ao fim do mês. Mas eu porque acho também ainda temos muito disso em Portugal, não temos? Temos isso. Eu ainda muitas vezes vi garagens cheias com grandes bólidos, mas eu acho que essas pessoas cada vez têm menos lugar na sociedade portuguesa se o Estado, ele próprio, estiver atento a isso, não é? Portanto, na cobrança dos impostos a essas pessoas, e seja diligente também nas situações fraudulentas que muitas vezes nós vamos vendo a acontecer à nossa volta. Bancos que têm que desaparecer, ou bancos que criam problemas ao sistema, que são exatamente por falta de atenção do Estado e do regulador. Porque se o regulador estiver atento, intervém rapidamente e devolve também a confiança aos cidadãos, não é? Doutor, a moderna doutrina europeia vem progressivamente insistindo, como diz, na crescente autonomia do setor social, não confundindo com o setor privado. É nesta área que a Santa Casa da Misericórdia tem um papel preponderante. A Santa Casa da Misericórdia do Porto é uma das instituições de referência do setor social em Portugal, da área da solidariedade, e tem como objetivo fundamental responder àquela que é a sua missão, que são as 14 obras de misericórdia, as 7 obras de misericórdia corporais, as 7 obras de misericórdia espirituais. Só uma última pergunta, que é também quase uma curiosidade. Doutor António Tavares, como é que um homem com um tempo tão ocupado, consegue ainda gostar tanto de Fernando Pessoa e ter tempo para estas coisas? Conta-nos esse Acho que é um bocado a minha vocação de alguém que gosta de estudar e de alguém que gosta de ler, e acho que Pessoa, nessa matéria, e esse poema dele que eu citei, é um poema que tem muito significado, porque é acima de tudo um hino às dificuldades, e depois, quando as dificuldades existem, ele diz: bom, as pedras, sim senhor, no caminho existem, não as vou negar, mas ponho-as para o lado e mais tarde vou fazer um castelo. Sr. António Tavares, muito obrigada por ter estado aqui no Palavras Cruzadas na Regiões TV. Muito obrigada também a si. Nós voltamos para a semana com mais Palavras Cruzadas.